Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar de uma coisa bem cotidiana que a gente temos. Muitas vezes a gente tem um coração com o pensamento de fazer coisas boas, de fazer o bem, porém, muitas vezes a gente não conseguimos chegar no objetivo que a gente tanto deseja. E aqui na palavra do Senhor, em Romanos 7,18, nos diz algo sobre isso. Porque eu sei que em mim não é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então muitas vezes a gente queremos fazer o bem, a gente queremos fazer as coisas certas, mas muitas vezes a gente não consegue, sabe por quê? Muito influencia em questão do como as pessoas vão se portarem. Às vezes as pessoas se portam de uma forma da qual a gente não esperava. E o que é que acontece? Às vezes a gente reagimos de acordo com o comportamento de outras pessoas. Isso era para acontecer? Não. Às vezes você sai de casa com a intenção de tratar bem as pessoas com quem você vai encontrar, de estar bem, de ser feliz. Porém, quando você chega naquele determinado lugar e você recebe algo que muitas vezes você não esperava, o que é que muitas vezes acontece? Aquele seu modo de pensar, em agir, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, muitas vezes isso fica em segundo plano. É o que muito acontece conosco. Sabe por quê? A gente somos mal. Você pode dizer, não, mas eu não sou mal, eu sou bom, eu faço bem, eu ajudo, eu isso, eu aquilo. Não, somos mal. A Bíblia diz que o único bom é Deus. Então todos nós somos maus. O bem que vem de nós procede de Deus. Toda bondade, toda generosidade, toda paciência, todo o bem que a gente fazemos para outras pessoas, isso nunca veio, nunca vai vir de nós. Isso sempre vem de Deus. Então, para que a gente continuemos a fazer o bem, a gente temos que procurar a fonte do bem. E a fonte do bem é Cristo Jesus. Todas as vezes quando você quiser fazer o bem, se aproxime mais de Deus, leia a Bíblia, se afogue ali no que Deus ele tem para preencher o teu coração, porque toda vez quando fazemos isso, a gente começa a sentir mais o Espírito Santo. A gente começa a sentir o que Deus ele deseja para a nossa vida, o que ele quer para cada um de nós, e isso nos leva a ser bons, a fazer atos de bondade. Não significa que nascemos já com a bondade em nós, porque nascemos de pecado. Então, a nossa tendência, a nossa inclinação é fazer o mal, é fazer as coisas erradas, é não amar, não cuidar. Mas Deus, ele quer outra coisa para a nossa vida. Ele quer que a cada dia a gente possamos praticar o bem, fazer o bem, sem olhar quem. Muitas vezes a gente só queremos fazer o bem para aquela pessoa que nos faz também um bem. Mas Deus, ele tem algo para a nossa vida. Ele quer que a cada dia a gente possamos fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que não gostam da gente. Mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes até nos odeiam, nos faz mal. Para aquelas pessoas que são ignorantes, prepotentes, arrogantes. Deus, ele quer que a gente façamos o bem. Deus, ele não quer que a gente viva com essas pessoas, pessoas que nos faz mal. Mas se caso essas pessoas necessitarem de um alimento ou de uma ajuda, que a gente possamos estender as mãos para ajudar a quem necessita. Que Deus, ele venha usar a mim e a você, para todos os dias a gente possamos ser novas criaturas. E a gente possamos fazer o bem que não está em nós, mas aquele bem que vem de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia para que a gente possamos ser novas criaturas nele, pois não tem como a gente crescer sem Cristo. Não tem como você dar fruto sem Cristo. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, porque eu sou mal. Mas quando a gente estamos com Deus, a gente conseguimos sim fazer o bem. A gente conseguimos praticar a bondade, a misericórdia. A gente conseguimos ter domínio próprio, mesmo em momentos dos quais a gente não conseguiria sem Cristo. Que Deus esteja conosco a todo sempre e que a gente possamos pegar os exemplos que Jesus ele veio nos deixar. Ter comunhão, orar sem cessar. Muitas coisas que a gente formos fazer e a gente fazer demais,
pode dar errado. Mas quando a gente oramos demais, nossa, não tem como dar errado. Não tem como a gente não se prejudicar quando a gente busca uma fonte, a fonte da verdade, a fonte do amor, a fonte da misericórdia, da compaixão, do domínio próprio, a fonte da bondade. Deus, ele não tem bondade, ele é bom, ele é a própria bondade. Deus, ele não tem unicamente amor, ele é o próprio amor. Então, Deus, ele consegue proporcionar para cada um de nós porque ele é. Ele não precisa arrecadar, ele já tem a bondade, ele já tem um amor. Todas as vezes quando você for procurar um conselho, seja lá para o que for, vá para alguém que de fato tem um bom testemunho para dar. Não vá procurar um conselho de alguém que já se separou 30 vezes para dar o conselho se você fica ou não com o seu marido, muitas vezes narcisista. Ou porque seu marido errou em algo simples. Porque qualquer um dos dois episódios, essa pessoa que já se separou 300 vezes, ela vai dizer não lute, não persista. E existem diferenças no relacionamento, coisas e coisas. Existem coisas que tem como você trabalhar, conversar, e existem coisas que de fato a melhor opção é a separação. Deus, ele não quer que a gente passemos por coisas das quais ele não passaria. E Deus, ele até aconselha na Bíblia, né? Separação por questão de traição. Existem muitos casos que a gente não conseguimos ter discernimento. E principalmente se você for procurar isso para alguém que acha o casamento algo banal, a resposta vai ser a mesma, tanto para o marido narcisista, o marido que bate, o marido que trai, ou como o marido que esqueceu da data de casamento ou seu dia de aniversário. Existem coisas que tem como relevar. Vá direto à fonte. A mesma coisa quando a gente queremos amor, bondade, ter